Oi, gente! Estou aqui mais uma vez com o programa Pet Vida e hoje eu estou com a doutora Caterine Vanderlei. Ela que é conhecida no meio dos veterinários como doutora Cate e se especializou em nutrologia canina. Ela que tem o foco em cães e vai explicar um pouco para nós sobre sua carreira, que tem mais de 15 anos, inclusive sobre a especialidade na qual ela está investindo neste momento. Doutora Cate, fala um pouquinho sobre sua carreira inicialmente, né? Você que escolheu a medicina veterinária há 15 anos e que há pouco tempo, né, depois que iniciou essa pandemia, você resolveu se especializar, né, em nutrologia canina para entender um pouco melhor como funciona essa parte dos cãezinhos. Explica um pouco. Então, na realidade, assim, meus pais sempre, nós fomos todos criados com animal. E eu parti inicialmente para a medicina humana. Sim. Só que aí não deu certo, perdi o vestibular e minha irmã cursava veterinária. Então, o curso dela, ela conversando comigo, me criou essa expectativa e me direcionou para a veterinária. Né? Só que eu entrei na veterinária com aquele sonho de trabalhar com equino, de trabalhar com animais de grande porte, né? Que eu me relaciono muito bem com o equino por ele ser um animal que para mim ele é livre, muita liberdade. E fiz a faculdade toda, a grade, os 5 anos e meio em Recife. Pensando em praticar. Pensando em equino. Só fiz um estágio em pet, para você ver. Eu estagiei desde o segundo período e só fiz um estágio em pet. Então, saí da faculdade trabalhando com grandes animais. E o mercado, na realidade, foi me puxando para o ramo pet. Então, sabendo disso, eu primeiro me especializei em clínica e cirurgia de cães e gatos, que aí eu fiz a especialização um ano após a minha formação e comecei a trabalhar. E comecei também a empreender. Com o início da pandemia, né, eu já me questionava de querer iniciar outra especialização, porque a gente não pode nunca parar de estudar. Exatamente, a gente não pode parar nunca, porque inclusive nessa área, desculpa interromper, na área de veterinária, que a gente sabe que estão surgindo muitas especialidades, né? Então os médicos têm optado por algo que ele se assemelha, que ele tem afinidade, e eu acho que foi o seu caso, né? Isso, e a gente tem notado que os pet parents, os paizinhos dos pets, eles têm realmente procurado isso. Porque na medicina humana tem tanto especialista e na medicina veterinária eu vou levar o meu cãozinho, o meu filho que tem um problema cardíaco para um clínico geral. Se tem a possibilidade de levar um especialista. Se tem a possibilidade. E daí quando eu comecei a me questionar qual outra especialização que eu poderia fazer, o que se encontrava para o mercado alagoano no qual eu atuo, eu lembrei de um professor meu da faculdade que ele usou uma frase do filósofo Hipócrates. Que o filósofo Hipócrates ele diz o seguinte, que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. E isso eu comecei a desbravar, pensar, pesquisar. Por que não? O que é que a gente pode fazer para aumentar da maior longevidade para esses pets que a gente quer tanto junto da gente por muito tempo, né? Então, 10 anos para a gente é pouco, 15 anos para a gente é pouco. E aí eu resolvi, né, conhecer esse meio, esse universo dos alimentos, das vitaminas, dos aminoácidos, que assim é um universo sem fim, né? Infinitas possibilidades, né, Cátia? Infinitas possibilidades, porque a gente tem que respeitar a espécie, a fase de vida, se o petzinho tem alguma patologia, o gosto alimentar deles. Porque então é um estudo não muito simples. Para quem acha que é fácil a partir de nutrição, não mesmo. Não é. É só passar uma receita, passar a dieta, não é. Eu costumo dizer assim, que não é receita de bolo. Entendeu? Porque receita de bolo, eu lhe dou uma receita, você vai lá e cada animal tem faz. sua característica. Cada animal tem sua característica e sua preferência. Isso. Né? Por exemplo, a Mona Lisa, que está aqui acompanhando a gente, a gente tem que ver qual é o índice corpóreo dela, qual a circunferência torácica, qual a circunferência abdominal, como é que está a saúde dos pelos dela, porque ela é um cãozinho chihuahua de pelo longo. Então, como é que tá? Tá brilhoso, não tá? Ela tem algum outro problema para a gente balancear tudo isso na alimentação. E essa alimentação, na realidade, assim, vem mudando tanto que hoje a gente tem o alimento industrializado. Sim. A gente tem o alimento natural, exatamente. Né? Que está ganhando um mercado muito grande. Que está ganhando mercado. E agora está entrando com muita força também o alimento bioapropriado. O que é isso? Eu preparo esse alimento
da forma mais natural possível, Sim. ou seja, ele não recebe o processo de cozimento. Em casa? Eu posso fazer isso em casa? Em casa, sim. Né? Mas com balanceamento. Lógico. Então, ele não vai receber o processo de cozimento. Né? Durante o cozimento, ele perde alguns nutrientes. Sim, Por isso sim. que a gente tem que, às vezes, botar mais antes de cozer, para após cozimento a gente ter aquela porção. Então eu preparo esse alimento, vai ser a carne crua, vai ser o osso fresco, vai ser o ovo cru com casca. Tanto é que no mercado tem surgido muitas empresas distribuidoras que estão trabalhando com partes dos animais, do boi, do porco, Eles orelha, desidratam e oferecem ao animal. No alimento bioapropriado, quando a gente pega a parte de fornecimento de ossos frescos, esse osso ele não passou por nenhum processo de aumento de temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura para um osso, o tecido ósseo ele fica mais quebradiço. Quando ele fica mais quebradiço, ele pode formar mais pontas quando o animal faz a mastigação, que pode lesionar né, esse trato. Informação importante. Esofágico, gástrico e até intestino. Por isso da importância dele ser o mais natural possível para evitar esse tipo de situação, né, Karen? Por isso que a gente requer que dê osso natural, óbvio, passando pelo processo de congelamento, para que a gente não tenha os patógenos, né? A gente inativa esses patógenos, anule. Sim. E aí ele é mais flexível, esse osso fresco. Então, quando o PET ele começa no processo mastigatório, que ele vai conseguindo quebrar, a gente tem também o colágeno. Interessante. E aí, quando ele quebra, ele consegue engolir isso, minimizando a possibilidade de haver um trauma. Ô, Kati, e você também resolveu fazer esse curso, essa especialização, porque você tem uma farmácia voltada para pets. E eu acho que estão interligados. Então, fala um pouquinho sobre essa experiência de querer colocar o que você aprendeu nesse curso na sua farmácia de manipulação. Com a farmácia de manipulação, que é a primeira e única do estado de Alagoas, né, a Farvet, a gente tem a propriedade de facilitar a administração do medicamento. Sim. Como é que eu facilito essa administração? Eu flavorizo. Eu coloco sabor. Né? Eu posso fazer em petisco, eu posso fazer em xarope, eu posso fazer em pastoral, sempre com sabor. Então, com isso, a gente faz suplementos. Para o alimento natural ou bioapropriado, eu tenho que enriquecer com uma vitamina ou aminoácidos que são essenciais para o desenvolvimento de fase de vida desse pet. Então, lá a gente manda aviar, né, a quantidade necessária por porção do alimento que vai ser dado para o pet durante o dia. Então vai tudo certinho, na concentração ideal, tudo misturadinho, para a gente só misturar ou pulverizar, como se fosse um tempero. A gente pulveriza nesse alimento bioapropriado ou no alimento natural e aí o pet ele vai estar totalmente suplementado. Ô, Caterina, então fala uma coisa, qual foi a experiência que você, depois dessa especialização, alguma experiência marcante que você teve de um dos seus pacientes caninos, que você viu que o que você aplicou tem feito grande diferença na qualidade de vida dele? Então, ontem mesmo eu tive o retorno de uma paciente, a Malu, é uma Basset Hound de 4 anos. A Malu, ela tinha um histórico sempre de hipersensibilidade cutânea, tá? E existem componentes alimentares que causam inflamação, desencadeiam uma inflamação. Então, imagine você ter inflamação no maior órgão do corpo, que é a pele. Então, imagina aquela coceira, aquele prurido, aquelas sem parar, placas, né? Constante, que nem a pet consegue dormir, nem o tutor. E como conseguiu identificar que isso foi decorrente da alimentação? A gente faz as exclusões, né? Durante o processo de diagnóstico, é necessário que nós façamos exclusão. Vai excluir se é um produto de limpeza, vai excluir se é o shampoo que ela está usando e também vai excluir o alimento. Aquele que ela estava comendo até aquele dia. Isso. Aí a gente faz um período de basicamente 90 dias para diagnosticar se essa intolerância ou essa sensibilidade seria alimentar. Com a ração, muitas vezes a gente fica impossibilitado de diagnosticar o componente. Sim. Né? Não é só o frango, não é só a carne, o cordeiro, não é só a proteína que pode desencadear isso. Então, quando a gente introduz o alimento natural, como a gente vai fazendo as receitas, o balanceamento, eu posso ir excluindo por componente. E aí, nessa exclusão, a gente diagnostica.
E aí foi o caso dessa E bacerrada. aí foi o caso da Malu. Malu voltou para mim ontem, no retorno dela, e a pele dela a tutora tava de sorriso de orelha a orelha. Impressionada com o resultado, né? E a pele dela tava aquela pele, vamos dizer assim, uma pele virgem. E qual foi o tratamento que você passou para ela, o tipo de dieta, para tentar minimizar ou para sanar esse problema da pele? Inicialmente a gente faz o controle dessa cascata de inflamação, né? E posteriormente a gente consegue, posterior ao controle, a gente consegue fazer a manutenção. Então, para controlar, a gente entra com medicamento. Sim. E faz o alimento como sendo coadjuvante a esse tratamento. Posterior a isso, eu já descobri o que é que leva a ela a ter esse desencadeio e mantenho só no alimento natural. Mas o alimento dela hoje, pronto, ela não gosta muito de peixe misturado aos outros componentes. Sim. Ela fica catando só o peixe para depois comer os outros componentes. Retira o peixe e come o restante. Não, ela come o peixe. Ah, ela só come o peixe. Só quer o peixe. Para depois ela olhar e dizer, não vou me dar nada, eu vou ter que comer o restante. Entendi. Nada de peixe no cardápio dela, que tem a fonte proteica peixe, ela cata o peixe. Na que tem a fonte proteica bovino, o corte certo, né, ela aceita toda a alimentação. E na de frango, ela aceita também, mas a de frango a gente notou que ela começou a desencadear uma pequena cascata. Aí a gente já fez a retirada, entendeu? Para retirar essa pequena cascata, não foi necessário a gente entrar com medicação. Então a gente só fez o alimento. E além dessa questão da pele, a gente sabe que muitas vezes a obesidade, principalmente nos cães dessa raça da Malu, tem sido muito evidente. Não só a dela, Pug, tem outras raças que também existe a possibilidade. E você recebeu algum paciente onde você teve que passar uma dieta para ajudá-lo no emagrecimento? Recebi, tô com um em processo. Em processo, tá? sim. Eu tô com um Golden, o nome dele é Greg, né? Os tutores estão fazendo, mas esse a gente iniciou o protocolo de perda de peso com alimento industrializado, tá? Ele já perdeu 2 quilos em 2 semanas, então ele está num processo de perda, o que a gente quer para chegar no peso ideal. A gente vai passar um mês nesse processo para ele ir perdendo aos poucos, e aí para acelerar, quando eu preciso acelerar, eu posso fazer um jejum intermitente, tá? O que é o jejum intermitente? Nas 24 horas eu vou otimizar esse tempo de digestão dele, Sim. fazendo com que ele tenha mais tempo em jejum. Então, se o meu pet, o meu paciente, ele come, no plano nutricional dele tá para ele ter o alimento 2 vezes ao dia, quando eu jogo o jejum intermitente, ele vai comer 1 vez ao dia, a quantidade do dia, mas eu vou dar 1 vez ao dia. Então é aquele susto no organismo de dizer assim, não, eu passei um jejum, agora vem. Aí o pessoal diz, não, mas aí ele vai requerer tudo que ele pode. Tá, mas o índice que eu tô dando de caloria é o mesmo. É tudo calculado. É tudo então não tem calculado. como haver nenhum problema para o animal, já que você fez um estudo, né, da vida dele. Você conversou com a família desse pet para saber o que ele comia antes. E eu acho muito importante a gente ter essa especialização de nutrologia canina, porque as pessoas precisam entender que não é qualquer alimento que vai ajudar na qualidade de vida do animal. E que se ele receber os devidos cuidados, ele vai ter uma longevidade, né, Kátia? Então fala um pouquinho, inclusive, sobre essa questão da longevidade, o quanto a alimentação colabora para isso e o crescimento, né, dessa procura pela especialização, pela nutrologia canina. Tem crescido muito, tá? O pessoal, porque a gente já estava, o humano já estava, não, eu não quero alimento transgênico. Sim. Né? Eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu já tive procura de uma tutora, de uma pet parent, para fazer o balanceamento nutricional vegano. Falei para ela, ó, infelizmente não tem dá, como né? fazer isso. A gente tem que respeitar a espécie e a fisiologia da espécie. Então o cão, ele é carnívoro, o gato é um carnívoro estrito. A gente tem que respeitar isso. A gente pode não concordar como é abatido, né, ou a fonte proteica, vamos dizer assim. Sim. Mas a gente não pode retirar isso deles. Então tem crescido. A gente tem relato de colegas que são nutrólogos, que estão com paciente. Eu tenho um relato de um colega de Natal, do Rio Grande do Norte, que ele tem paciente de 32 anos.
Então, assim, pro gato... É sério isso? Juro por Deus. E ele tá 32 fazendo anos. relato em livro, catalogando. Tem que catalogar. Ele tá fazendo, até porque, assim, um pet pequeno porte, ele fica adulto sênior com 8 anos. O de médio porte com 7. E o de grande porte com 6. Então, quanto maior, infelizmente, menor tempo de Esse vida. que você relatou aí de 32 anos é cão ou gato? É cão. Eu tô meio impressionada. O gato meio que já é normal, assim, gato 20, Mais natural, de 20, anos, né? aham. O gato vive mais que o cão. Mas esse relato do Dr. Tarcísio está sendo, assim, todo mundo tá... É um caso da medicina veterinária muito importante de se tem divulgar. a medicina ortomolecular, que é justamente isso. A gente dá benefícios através de alimento ou suplementação para esse organismo, para que ele trabalhe todos os dias por mais tempo. Entendi. Que o corpo, o organismo é uma máquina. Um dia ele vai cansar, né? Então a gente começa a ter as falências. Como eu dou um suplemento, eu dou uma nutrição adequada para essa máquina funcionar na engrenagem perfeita, a gente consegue aumentar o tempo de vida desse pet. Eu só tenho a agradecer, doutora Caterine, que esclareceu muitas dúvidas em relação à nutrição para cães e chamar vocês para assistirem ao nosso programa Pet Vida, a gente que vai trazer ainda mais especialistas falando sobre diversos assuntos importantes na área de medicina veterinária. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão. Empoderando e harmonizando sua beleza.